Boa tarde, meu nome é Nadime, eu era funcionária da Caixa Federal e fui cedida à Ingea, empresa gestora de ativos, no ano de 2001, para trabalhar com os contratos de pessoa física que foram cedidos da Caixa para a Ingea. No ano de 2002, a gente tinha um quantitativo grande de contratos a serem trabalhados. Nós ainda estávamos começando a mapear todo aquele acervo e começando a imaginar quais as alternativas que nós teríamos para a solução daquelas dívidas. E nós fomos chamados pela Caixa Econômica do Paraná, pelo pessoal de Curitiba, porque na época nós tínhamos, eles estavam enfrentando um problema que era um problema inédito. Na verdade, o que acontecia? Tinha um juiz federal da cidade de Maringá que, depois de ter vários contratos do SFH devolvidos pelo tribunal, estava insistindo em fazer audiências de conciliação. Ora, realmente era uma coisa inédita, porque audiência de conciliação em órgão federal não tinha porquê. O órgão federal não transigia, nunca transigiu, sob pena de a transigência ser considerada erro ou improbidade administrativa e perda para o erário e toda aquela questão, né? Banco, então, principalmente, que não tinha como pensar em transigência, ainda mais quando se tratava de contratos com garantia, com lastro, que era o caso dos contratos imobiliários do SFH, cuja garantia eram imóveis. Então, as audiências, na verdade, realmente elas não existiam. Não existia nenhuma proposta. Então, a gente fazia as audiências, se elas fossem feitas, elas seriam feitas de inócuas, né? Porque era só pro forma. Chegar lá e falar, olha, não tem proposta e não tem acordo. Mas esse juiz começou a insistir que ele queria a presença da Caixa nas audiências, que ele queria que a Caixa apresentasse propostas. Então, nós fomos até Maringá para verificar o que é que estava acontecendo. Na época, eu acompanhei o presidente da empresa, o Dr. Gilton Pacheco, e a gente se encontrou com o juiz que estava fazendo toda aquela confusão, que era o Dr. Erivaldo, né? E quando a gente se sentou para conversar com o Dr. Erivaldo, ele disse, olha, eu preciso de propostas, não tem como a gente fazer da forma que está. Né? O tribunal tem devolvido os processos, porque eles não passaram por conciliação, e vocês não estão querendo apresentar propostas. E, na época, o presidente da Ingea, eu digo que muito iluminadamente, né, ele perguntou, olha, tecnicamente, né, tem como apresentar alguma proposta? E a gente verificou que realmente era possível, porque o que estava acontecendo? A gente tinha recebido um acervo enorme, mais de 1 milhão de contratos, que eram contratos do SFH assinados por volta dos anos 90 e que 20 anos depois eram uma bomba relógio. Era uma bomba para o sistema financeiro, era uma bomba para o governo, era uma bomba para a Justiça Federal, porque o que acontecia? Em virtude dos planos econômicos, em virtude de tudo que aconteceu no país, na economia do país, nesses 20 anos, esses contratos eles tinham a seguinte característica. Em imóveis, a pessoa tinha uma dívida de, por exemplo, R$200 mil para um imóvel que valia, quando muito, 100 mil. Né? Então, quando a gente foi instado pelo Dr. Erivaldo e o Dr. Gilton procurou uma proposta,
a gente fez uma conta muito simples, uma conta de padeiro, né? A gente disse para o cara, olha, é o seguinte, eu faço um acordo com você se você me pagar o que vale a sua garantia. No primeiro momento, isso não deu acordo, né? As primeiras audiências, as pessoas, embora achassem que era interessante, já tinha tido uma transigência muito grande, mas elas não tinham o dinheiro para pagar aquilo. Aí a gente caminhou mais um pouquinho na proposta. A gente fez de novo a conta e falou, poxa, para pegar essa garantia, eu vou gastar. E quanto que vai vir líquido para mim? E aí a gente começou a dizer, então, nas audiências, olha, você pode fazer acordo com a gente desde que você pague o que eu receberia quando eu executasse a sua garantia. É uma coisa muito óbvia, na verdade, né? Eu estava deixando de executar para receber a mesma coisa, mas é uma coisa óbvia que até então não tinha sido colocada em prática nem pelos bancos, nem pelos órgãos federais, e não tinha acontecido, né? Hoje a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, era uma coisa tão simples, por que não aconteceu? Por que não foi antes? Isso quebrou um paradigma, isso mudou uma história, eu acho que não só na justiça, mas principalmente mudou a história dessas pessoas todas. Na verdade, hoje a gente sabe que foram milhões e milhões de pessoas alcançadas já pelos acordos judiciais feitos a partir desse momento, a partir desse ato tão simples, né? É uma coisa tão simples a partir do momento em que um juiz resolveu buscar uma forma de acordo, né? E eu trabalhei 15 anos nessa área especificamente com isso. Eu digo que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu tive a oportunidade de ver situações dramáticas. Eu me lembro de um caso específico em Natal, no Rio Grande do Norte, em que uma mulher no balão de oxigênio me chamou para confirmar que a proposta que ela tinha ouvido era real. E quando a gente confirmou, essa mulher chorava copiosamente e a filha dela falou assim, agora a mamãe vai morrer em paz, porque ela não morria de medo de não me deixar assistida, de eu não ter onde morar. E eles fizeram um acordo e verdadeiramente, menos de 2 meses depois, eu recebi uma correspondência da filha avisando que a mãe tinha falecido. Então, assim, foram muitos e muitos e muitos casos em que as pessoas foram beneficiadas, que a vida das pessoas foi modificada. E foi muito, muito bom trabalhar com isso. Eu digo que foram as pessoas certas, no local certo. E como eu sempre digo, né, eu acho que foi coisa de Deus.